Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre subdivisão em polígonos, que a gente pode utilizar umas técnicas que chamam smooth, divisions, etc. A gente vai estudar o que é isso, porque a subdivisão de polígonos é super importante na hora da gente fazer a nossa modelagem, principalmente porque se a gente tiver um polígono com muita resolução, quer dizer, muitas faces, fica às vezes difícil de você fazer a modelagem mais rápido. Ou então, se você tiver um modelo com pouca resolução, se você quiser acrescentar algum detalhe nele, fica difícil também para você trabalhar. Então, o Maya ele trabalha com objetos, por exemplo, se a gente criar aqui uma esfera, se vocês forem ver a esfera, ele já cria para a gente uma primeira opção aqui, que é a dos inputs, né? Esse criador da nossa esfera, ele tem aqui Polysphere. Nesse cara, ele já diz para você quantas subdivisões que a gente tem na nossa criação do nosso modelo, tá? Mas esse carinha daqui, ele não fica sempre no nosso modelo, né? Mais para frente, quando a gente avança a nossa modelagem, ele vai sumir daqui porque a gente vai deletar o histórico de modelagem. Eu posso até mostrar para vocês agora de cara, por exemplo, aqui em Edit, Delete by Type History, tá? Então, quando você faz esse Delete by Type History, ele apaga tudo que foi criado nesse modelo, o modelo fica mais leve para se trabalhar, mas aí você depois, quando já tem isso, você não tem mais essa opção de qual a divisão que eu queria criar a minha esfera inicialmente, tá? Uma coisa que acontece também quando você já tem uma esfera com essa opção e você quer fazer uma duplicata dela, então você vai lá no Ctrl D, duplica ela, essa cópia não vem com a informação lá, olha, não vem com a informação de input, só a cópia original, não, na verdade a cópia, o modelo original tem essa opção de mudar a subdivisão, mas a sua cópia não tem, ela vai ficar com a opção de quando ela foi duplicada. Então, por exemplo, se eu quiser agora aumentar a resolução dessa minha esfera, eu poderia vir numa opção que se chama Smooth. Smooth no Maya é super usado, mas tem que se usar com muita cautela, porque senão sua malha pode ficar muito densa. Então, no caso, você vem aqui no menu Polygons, Mesh, aí você vem aqui nessa opção Smooth. Se você só clicar nela, ele já vai fazer uma subdivisão para você, olha. E ele vai mostrar aqui para você suas opções do seu Smooth. No caso, tem várias opções aqui, a gente vai ver só as principais, que no caso é o número de divisões aqui, ó, que é esse carinha, tá? Divisions. E se ele usa continuidade, mas isso daqui não precisa muito portar por agora, a gente vai ver só o Divisions. Se eu pedir Divisions 2, ele vai subdividir essa minha esfera duas vezes. Se eu fizer Smooth 3, logicamente ele vai fazer mais 3 divisões. Então, olha lá como a nossa esfera ela fica com uma resolução super densa em relação, por exemplo, a que ele tinha lá, a original, ok? Que já está também dividida um pouquinho mais. Isso daí é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque é bom que a sua esfera vai ficar retinha, linda na hora do render, mas ele vai ficar pesado para o seu Maya calcular isso tudo na hora que estiver deformando, animando. Imagina 50 esferas dessas na sua cena, vai pesar. Uma coisa que dá para vocês verem se o modelo está pesado ou não, ou ver algum cálculo um pouco mais técnico, é dar um display aqui na nossa opção Display, Heads Heads Up Display, que são coisas que estão na sua tela. Você pode pedir aqui Poly Count, por exemplo. Quando você seleciona esse cara, você vai dar um refresh aqui na sua viewport, ele vai calcular para você, olha. Esse e esses dois aqui, ó, são assim, ó. Esse segundo menu é tudo que está selecionado, digamos. E esse daqui é tudo que está na sua tela. Se você tira uma coisa da sua tela, não interessa, mas ela está no seu mundo. Então, isso daqui está calculando a quantidade de vértices, a quantidade de triângulo que o seu modelo tem. No caso, se eu vier aqui e vejo aqui, só essa esfera ela tem 24.962, deve estar muito pequeno aí para ver o número, mas é a quantidade de vértices dessa esfera. Em comparação com essa outra aqui, que tem apenas 1058, o cálculo que o Maya vai ter que fazer, digamos, é 24 vezes maior do que para ele gerar essa esfera. Então, dá para vocês entenderem que tem que prestar muita atenção à questão de resolução, sim, para que não fique muito pesada a sua cena, ok? Então, só para dar essa ideia, se vocês poderiam também, por exemplo, na opção
do seu Smooth lá, você vai nas opções, na janelinha das opções do Smooth, e você tem aqui Division Levels, você poderia colocar mais ou menos divisões aqui, ele já geraria com esse tipo de coisa. Vocês podem fazer testes aí selecionando as opções, no final vocês dão ali um Reset Settings só para conhecer a ferramenta, é o que eu sugiro que vocês façam, explorem, agora é a hora de explorar. E essa ferramenta é muito interessante e em comparação com outras duas coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo. Por exemplo, se você tiver aqui, digamos, um cubo, tá? Um cubo ele tem as formas de divisão dele. Se você vier aqui subdividir ele, ele já aplica ali ó, no meio da face dele, aumenta a resolução, igual a gente fez outras vezes. Mas, se você deixar um aqui e pedir um smooth nele, olha lá o que acontece. Smooth, onde que é? Edit Smooth. Cadê? Mesh, Smooth. Olha lá o que acontece. Ele perde a forma de smooth, de cubo, aliás, e cria digamos, uma suavização em toda a estrutura dele. Então, se a gente vier aqui aumentar a suavização dele em 3, olha lá, ele quase que vira uma esfera, olha. De um cubo eu gerei uma esfera porque o cálculo de smooth ele realmente vai suavizar as geometrias. Então, se a gente tem uma geometria que a gente chama hard, a gente vai ter que colocar uns edgezinho a mais em torno dela, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, para manter o smooth dela firme, ok? Então, isso daí é uma coisa que a gente vai aprender na próxima aula, que é a subdivisão das nossas coisas. O que eu queria falar agora mesmo é só sobre smooth. E existe um outro tipo de smooth, que é o smooth de viewport, que esse é preciso falar assim. Que vamos dizer que eu tenho aqui um outro cubo, esse aqui é o original, e se eu aperto 3 no meu teclado aqui, ó, eu aperto 3, ele vai aplicar para mim um smooth só da viewport. Esse cara daqui não está subdividido em realidade no cálculo do Maya. Ele está apenas suavizado para viewport e dizer um preview, é uma pré-visualização do smooth que ele poderia ter. Então no 3 ele faz assim, no 1 ele volta ao normal, mas se eu apertar o 2, por exemplo, ele cria essa gradezinha em torno para a gente, que a gente pode pegar os pontos dela aqui. Eu segurei e pedi vértices, ok? Botão direito e esquerda vértice. Essa vértice a gente poderia editar ele aqui, ó, para fazer uma subdivisão, igual a gente teria aquele antigo Maya possibilita para a gente ter o Subdivision Mesh, que é exatamente isso daqui. É quando a gente aperta 2 num polígono, a gente gera esses pontinhos em volta que dá para a gente editar o que está lá dentro sem problema, ok? Voltar para 1, o nosso polígono original é esse. Se a gente aplicasse, por exemplo, um smooth nele aqui agora, ele teria a mesma forma desse carinha aqui, ó. Vamos fazer o teste? Vamos voltar para 1. Vamos aplicar ele bem assim estendido. Se a gente tiver o smooth em 3, ele vai ficar dessa forma, ó. Então, essa é o preview de smooth. Se a gente vier aqui nele e aplicar o real smooth, por exemplo aqui, ele vai ter uma forma daquela. Claro, precisa aumentar um pouco de divisões aqui no nosso polígono para ele ter aquela forma. Então, olha, o smooth preview ele é mais para mostrar para a gente, olha, o que essa forma sua vai gerar depois que você aplicar o seu smooth e subdividir ela de uma forma suave. Aí ele vai gerar isso para a gente. Agora, é importante diferenciar o que é subdivisão em um polígono e o que é aplicar smooth. Eu vou mostrar para você subdivisão e polígono aqui nesse cubo, por exemplo, em que a gente possa ver essa outra opção aqui. Quer ver? Eu vou encontrá-la no menu. Só um minutinho. Aqui, uma face, por exemplo, eu posso selecionar as edges, no caso, né? Vamos selecionar as edges e eu seleciono as edges e aplico subdivisões nelas. Então aqui eu posso aqui edit mesh, add divisions. Se eu aplicar a divisão nelas, deixa eu ver se ela ficou bem dividida. Não consegui. Aqui eu não sei, o Maya mudou o comando dele, vamos tentar encontrar onde que ele está o subdivision, mas sem o smooth, porque a gente tem uma opção de subdividir, mas sem aplicar o smooth. Então ele vai criar
Ah, não, 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 não. O Maya mudou isso, tá? Vamos tentar nessa face. Vamos lá, vamos tentar uma última vez. Add divisions. Aqui, ó, consegui adicionar divisões nas faces, mas olha lá, ele subdividiu esse carinha, só que ele não aplicou o smooth. No caso, ele pode dividir aqui em mais U ou V, etc. Mas ele aplica mais divisões, olha, mas sem aplicar o smooth. A diferença desse aqui que aplicou o smooth para esse aqui que não tem o smooth, olha, ele só aumentou a resolução dele, a quantidade de edges, mas ele não suavizou. Então é importante entender que o smooth ele é um fator, uma ferramenta para a gente utilizar suavizando a nossa superfície. Okay? A gente utiliza isso muito em personagem ou então em modelos orgânicos, onde a gente precisa fazer com que a superfície seja como se fosse mais lisa. Okay? Então, o smooth é super usado. Lembre que tem a diferença entre o smooth assim e o smooth de 3, que é o preview. Então, se eu aplicar um smooth de 3 em preview nesse cara aqui, ó, ele fica para a gente como se fosse essas bordinhas que ele segurou aqui, ó, ele deu uma suavizada, mas ele ficou suavizando só nas bordinhas. Então, esse cara subdividido assim, ele não vira esse cara subdividido com sem nenhuma resolução em polígonos. Então, isso daí é só para a gente pensar tecnicamente o que acontece no nosso modelo quando a gente subdivide ele com smooth, sem smooth, com mais edges, com menos edges. Isso aí é uma coisa para a gente pensar na hora de fazer a nossa modelagem. Mais para frente a gente vê mais ferramentas de polígonos. Isso aí. Valeu!